Que loucura. E dentro disso ainda, eu acho que você tem levantado um assunto também sobre o assédio sexual dentro das igrejas, né? De Uhum. pastores com fiéis, com funcionários, né? E você tem prestado um auxílio, né? Para essas pessoas que são abusadas e é algo que não se fala muito. Eu acho que se falava muito, né, dos católicos, dos padres, né, porque não tinha uma vida íntima com ninguém. Mas hoje a gente vê que isso existe em todas as religiões, né? Que isso tem existido, infelizmente, né? Em todos os cargos, principalmente onde existe, né, Uhum. alguém de uma posição mais elevada, né, e que abusa dessa posição Uhum. para atrair essas pessoas que muitas vezes estão ali à procura de cura, à procura de consolo e são levadas. É, você sofreu assim nesse momento quando você foi indo a fundo, né, descobrindo tudo isso que estava acontecendo e querendo colocar em pauta, falar mais sobre isso, né, e contra algo injusto e incorreto que estava acontecendo. Você percebeu uma força contrária da própria igreja, das religiões em si, pelo que você estava falando? Assim, eu sou da opinião que se a gente vem para Jesus e quer se manter como éramos, não entra muito, Isso eu não entendo entendeu? também. Fica tranquilo. Fica ali no banco, vai num culto, vai no outro, faz o teu voto, tua oferta com Deus. Mas assim, o que me choca, Paulo fala a Timóteo assim: a igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Paulo está dizendo que o sustentáculo da verdade humana é a igreja. Coluna, baluarte da verdade. Não há acordo. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, tudo que nós somos é norteado por aí. Não é que a gente não peca, não é que a gente não falha, é que a igreja, família de Deus, biblicamente está sendo estabelecida como coluna e baluarte da verdade. Então, isso para mim já choca essa questão. Eu adoeci porque para mim ser pastor também é assumir um arquétipo de representatividade heróica. Não somos heróis. Herói é Jesus. Eu falo da metáfora do Batman, sabe? Uhum. A gente é o Alfred, dirige o carro, sabe as senhas. Uhum. Assim, ó, Uhum. é tudo nosso, na teoria. Mas tudo que a gente faz é pro Batman salvar a cidade. Uhum. Então, pastor nenhum pode entrar na megalomania de dizer eu sou. Uhum. Mesmo que você seja. Quando Paulo era o homem mais santo do mundo no tempo histórico dele, ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Então, assim, não é uma falsa modéstia. Não, é o peso da graça de Deus. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Então, eu posso ser o maior empresário, o maior político, o maior pastor, o trilionário do mundo. O meu senso de humilhação, quando o assunto é a glória de Deus, é eficaz também. Uhum. Então, eu sou, mas não me orgulho de ser, Uhum. porque é para a glória de Deus. E aquele que vai pegar esse crachá ou sentar nessa mesa de trabalho pastoral, para mim, na minha análise, tem que ter feito um cálculo muito absurdo. Por quê? Ele é a representação salvífica Uma de grande Cristo na Terra. responsabilidade. Né? Assim, ó, ouso dizer, e está escrito, Pedro disse isso: somos pastores auxiliares do sumo pastor. Quando ele voltar, receberemos a coroa de glória. Então, eu sou, de maneira sociológica e congregacional e doutrinária, a expressão de Jesus. Eu sou o substituto momentâneo daquilo que ele fez pelo povo. Ele morreu pelo povo e eu organizo o motivo dessa morte, pregando, evangelizando, batizando, ministrando os sacramentos e ordenando a casa de Deus para a glória dele. Aí quando você chega e descobre que entre os heróis existem vilões, para mim, Anderson, que já converteu nesse senso de injustiça, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Aí eu chego no lugar da vida e descubro que é um lugar de morte, que a vocação de vida está sendo exercida por homens que amam a morte. Aí isso, nossa, foi difícil. Foi difícil
Porque não é sobre o pecado. Pecar todos pecam. Mas é como lidam com o arrependimento. É o que me choca. Nada me choca, pecado nenhum me choca. A igreja existe, o evangelho existe porque nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas a maneira cínica com a qual a maioria dos pastores lidam com o arrependimento. Por exemplo, eles usam o rei Davi como exemplo de pecado grave. Davi não só adulterou, o rei Davi. Ele teve que matar o homem para poder pecar em paz. Matou o marido da mulher para poder transar em paz com a esposa dele. Mas no mesmo texto que diz que Davi foi confrontado e se arrependeu, Deus sentenciou Davi. Tem uma consequência. Olha, a espada nunca mais vai se apartar da sua casa. A criança que você teve agora por esse adultério vai morrer. E sabe o que me chama a atenção, Karina, no texto? Por quê? O profeta disse o seguinte para o rei Davi: porque você deu motivo para o ímpio blasfemar contra Deus. Então, assim, ó, não é pro pastor, tá? Ah, pequei, limpei a boca, vou prosseguir. Não, é sério. É sério. Não é que não tem jeito, não é que você não pode voltar a pastorear, porque é sério. Charles Spurgeon, pastor batista de 200 anos atrás, disse o seguinte: para um pastor ser recolocado no ministério, ao cair em pecado, seu arrependimento precisa ser tão escandaloso quanto o seu pecado. Sim. Qual o seu pecado? É esse. Seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto. Porque, por exemplo, quem nasceu de novo sabe o que é pecado. Portanto, quem nasceu de novo sabe o que é arrependimento. Somos casados. Conhecemos o nosso cônjuge. Então a gente sabe o que é o cinismo dele. A gente conhece só a feição do rosto. A gente sabe tudo, né? Então, não foi fácil para nós ter que lidar com isso. Inicialmente, a nossa igreja só começou um projeto de apoio a vítimas de abuso sexual, crianças e mulheres, né? Hoje, além do prédio da igreja, a gente tem o prédio social, que se chama Hub Vivo por Ti. E ali a gente acopla 35 projetos sociais. Trabalhamos com autistas, mães de autistas, né? Mães solos de autista, porque o abandono paternal é muito grande. Mais de 80% dos homens abandonam. A gente trabalha com vítimas de crime sexual. A gente tem uma academia de artes marciais para treinar essas pessoas a se defenderem se o abusador ainda está no mesmo ecossistema deles. A gente tem um trabalho de auxílio à rede pública de ensino da nossa cidade. A gente agora está com um projeto de ressocializar os autores de violência doméstica e os agressores sexuais. Olha. Porque justiça não é vingança. Então, quando a gente manda denunciar um agressor e um abusador, a gente não está faltando com o perdão do evangelho. Sim. E está oferecendo apoio ainda, está oferecendo apoio. Porque a nossa frase é: Sim. nem todo pecado é crime, mas se é crime, a gente não pode tratar só como pecado. Sim. Denuncie e sirva, pregue. Está arrependido? Tô também. A gente vai cuidar da sua vítima e a gente vai cuidar de você também. Mas assim, ó, foram 2 anos de desgaste. Muitos pastores foram denunciados. Tem pastor sentenciado a 22 anos, tem pastor sentenciado a 40 anos. E você não vê um posicionamento claro da liderança evangélica nacional. Esses pastores, no caso, eles são sentenciados, eles são presos ou eles estão lá? Não, são ainda presos. Então está se cumprindo a justiça. Assim, é moroso, né? O crime sexual, a palavra da vítima, depois de anos, é o que tem peso, né? Tanto a polícia quanto o judiciário, eles têm as ferramentas para interpretar ou mensurar algo que não pode ser mais provado fisicamente, na questão do abuso. Quando é assédio, piora, né? Quando tem evidência. Na nossa igreja, missionário foi denunciado. Aí o que salva é que você tem os prints, porque a abordagem foi virtual e tal. Mas o choque do negacionismo dessa realidade é muito grande, né? Eu vejo muito isso. Colocando em termos políticos, me dói muito ver uma igreja, sei lá, posicionada contra a esquerda. A esquerda é o mal do mundo. Não que não seja filosoficamente na minha análise. Mas olha só, é aquilo que eu falo. Você é contra, politicamente, você é evangélico e você é contra as pautas de esquerda que destrói filosoficamente a família. Mas talvez o destruidor da sua família é você mesmo, porque não tem
conservadorismo nem fé evangélica com amante. Sei lá. Então, assim, ó, esse não vamos dialogar sobre o nosso problema foi o que deixou a gente muito cansado e exausto de dar amparo a essas vítimas. Então, hoje o projeto, graças a Deus, é robusto, é nacional, tem apoio, né, de juízes, promotores e força policial. Então, estamos indo a cada dia o seu mal, sabe? Então, temos o projeto local, que é a Casa Cure. Montamos esse espaço para cuidar dessas mulheres. É um espaço lindo. Quando você estiver em Brasília, você tem que visitar. E o projeto de enfrentamento aos crimes sexuais na igreja se chama Nossas Histórias Curam. Os 2 perfis estão no Instagram, para quem quer conhecer. O Cure, ele tá mais rosinha, mais feminino. Nossas Histórias você entra, forte. tiro, porrada e bomba, né? Porque é denúncia. Sim. O que é um crime sexual, as pessoas não sabem. Como fazer uma denúncia. Sim. Vocês recebem ligação, enfim, denúncia do Brasil todo? Pelo aplicativo, do Brasil todo. Brasil todo. Qualquer lugar do Brasil a gente aciona advogado e psicólogo.